Durante a nossa vida surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Estamos vivendo um momento novo nas relações entre pais e filhos. Essa nova fase das relações precisa ser conhecida e compreendida pelos pais? Que tipo de atenção os filhos reclamam? A mãe pode trabalhar fora do lar? Que tipo de compensação os pais devem promover a fim de equilibrar a ausência do lar? A quem compete a educação dos filhos? E os avós, que papel desempenham na nova relação familiar? Espiritualmente, quem tem a obrigação de educar os filhos? As respostas serão dadas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco e acompanhe a crônica da semana. Olá! Quando a nossa geladeira está cheia, quando ninguém está doente em nossa família, quando o céu está azul, vamos sempre bem. Entretanto, logo que surgem as primeiras dificuldades, eis que vamos à procura de quem sofra o aborrecimento e as dores em nosso lugar. Muitas vezes pagamos preços altos pela fuga e adiamos indefinidamente a experiência benéfica e valiosa a que fomos convidados pelas mãos do Senhor da vida. Atentos a esse tipo de comportamento, eis que os religiosos oportunistas de todos os tempos estabeleceram complicados problemas com as oferendas da fé. Nos rituais primitivos, não houve qualquer constrangimento ou hesitação para se oferecerem jovens e crianças para o sacrifício, para serem mortos. Por muitos séculos, e ainda hoje, fazem-se doações em dinheiro, preciosidades e riquezas, destinados ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações infantis, porém, homens e mulheres não procuram outra coisa senão seduzir a simpatia exclusiva de Deus, como se o Pai estivesse inclinado aos nossos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais, dinheiros e outros bens, não procede assim, dentro dos templos religiosos, por amor à divina obra. Pelo contrário, trazem o propósito deliberado de comprar o favor do céu, fugindo do trabalho, da autoiluminação, do verdadeiro trabalho de crescimento espiritual. Nesse sentido, Jesus deixou valiosa resposta aos cristãos de todos os tempos. Longe de pleitear privilégios, ele, que só fez o bem e nada devia, jamais enviou substitutos ao calvário de dor ou animais para os sacrifícios no templo de Salomão. Antes, contudo, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se, sacrificando a si mesmo em favor de todos, dando a entender que todos os cristãos, em todas as épocas, serão convidados e compelidos ao sacrifício próprio, no altar da própria vida. Boas reflexões e um dia cheio de alegrias. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Ausência, Superproteção, a participação na vida dos filhos. Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje entrevistaremos aqui a doutora Marlene Venâncio Esperandio, psicóloga clínica e trabalhadora do Centro Espírita Caminho do Evangelho em São José dos Pinhais. Doutora Marlene, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Nosso intuito aqui é conversar sobre a educação dos nossos filhos. O que podemos fazer para melhor educar os nossos filhos? É possível educá-los? Aonde? No lar? Como é que faz, doutora? É possível, é um prazer enorme estar aqui também. Também. Mas é possível sim e cada vez se torna mais fácil
Mais fácil? Eu creio que sim. Pelo menos para mim que já sou avó. Tá certo. Mas nós temos muitos recursos da Laniol. E nós falamos, na minha época, na época dos meus pais, filho não vem com bula, não vem com receita pronta, né? Hoje nós temos sim. Nós O que a temos senhora não quer dizer só com receita? receitas prontas, não só na parte científica, Certo. com livros, com grandes autores como Isamitiba, Tânia Zaguri, vários outros que têm livros maravilhosos. Educadores reconhecidos. Né? Educadores reconhecidos. E olha, cada livro que é uma bíblia para nós, como atuarmos como pais. Certo. E também perante a doutrina espírita, Joana de Ângeles, meu Deus do céu, nós temos muitos livros, muita literatura para encaminharmos melhor os nossos filhos. Doutora, hoje nós vivemos também momentos diferentes, né? Sim. Os lares, eles têm uma conformação diversa daquela que originalmente, ou pelo menos boa parcela de nós, a senhora mesmo acabou de citar, né? Dos nossos pais, enfim, a estrutura do lar era outra. As mães, os pais, trabalham muito tempo fora, especialmente a mulher. Não é um desafio educar os filhos com a mãe que tem uma vocação espiritual bastante apropriada na educação dos filhos? Como é que a mãe pode dar conta, os pais podem dar conta na educação dos filhos com essa conformação da sociedade hoje? Olha, Daniel, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi quando eu era ainda jovem, e também batia no meu coração a angústia de trabalhar fora e de deixar meus filhos em casa. Minha terapeuta falou uma frase que nunca eu me esqueci: não importa a quantidade do tempo que você passa com seus filhos, mas sim a qualidade do tempo. Se nós estivermos com os nossos filhos por meia hora, quando chegamos em casa, que eu chamo de 30 minutos de desestressamento, senta com seu filho, joga um joguinho, lê uma historinha, faça alguma coisa só com ele, só por ele. Nós precisamos, na verdade, para educar melhor os nossos filhos, a disciplina. A disciplina é o que falta, pelo menos, em todos os brasileiros, ou em 90% dos brasileiros. Os lares brasileiros. A disciplina de uma mãe trabalhar fora, então vamos chegar, vamos estar com os nossos filhos, vamos colocar eles cedo na cama, tem horário para ir para a cama, vamos distribuir tarefas. A mulher, apesar de trabalhar fora, ela não internalizou que ela tem que aprender a atribuir também deveres aos filhos e ao esposo. O esposo, por mais que a gente veja que eles ajudam bastante hoje, Sim. ainda fica naquela condição de que eu faço aquilo que tem necessidade, mas o resto ela se vire. Ainda é o provedor do lar. Essa ideia, né, de ser ele o provedor do lar, portanto, a atribuição de cuidar das questões é a mãe, é a mulher. Né? Então, é mais a disciplina realmente para a gente conseguir... Doutora, eu queria insistir num outro ponto. Veja, ainda dentro dessa conformação diferente do lar hoje, porque muitos lares são constituídos pelos avós. Sim. Né? Os pais deixam os filhos para a atenção dos avós e retornam à noite para apanhá-los. Como é que é esse processo de educação? Quem é que deve educar? Porque a gente não pode afastar a questão espiritual. Não. Os filhos são responsabilidades dos pais. Como é que a gente contextualiza essa responsabilidade no âmbito do processo educativo desses espíritos? Nós vamos até comentar mais para frente, até em relação à escola, mas vamos falar dos avós. Eu sou avó. Sim. A maior parte das avós, ou boa parte das avós da minha idade, trabalham. Então, também, essa atribuição tem sido feita mais às escolas. Certo. Mas quando os avós ficam meio período, pelo menos meio período, para curtir essa criança, ainda o processo da educação e a responsabilidade cabe aos pais. Certo. Não adianta ficar brigando, é claro que a avó tem que dar o limite. Eu sou uma avó que realmente eu dou o limite. Sem brigar, não tem necessidade. Conversar com a criança é o suficiente. Mas os pais deixarem claro à criança que com os avós eles podem e os avós deixam, mas que em casa é diferente. Em casa tem que ser assim, 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 assim. Tem que estabelecer exatamente diretrizes diversas daquelas que
receberam Lá quando dos da atenção avós, dos avós. exatamente. Doutora, a senhora tem uma larga experiência, não só nessa área, na área clínica especificamente, né, mas a senhora tem uma larga experiência na área da terapêutica da drogadição. É mais difícil hoje educar os filhos com vistas a que eles vivam afastados desses perigos que rondam os nossos lares, as escolas, todos os dias, que é a drogadição? Como é que a gente educa com essa situação sempre iminente? Nós estamos enfrentando um perigo muito grande em relação a isso, porque a ausência dos pais faz com que esses filhos se tornem muito carentes de atenção. Muitas vezes ficam na escola o dia todo, quando chegam em casa é aquela turbulência, aquela correria e tantas coisas para ser feito. Então, quem é que está educando? Você perguntou e eu também questiono. Exatamente. Quem é que está educando? Então, o que pode se fazer? Os pais fazerem parte da vida dessa criança, serem presentes. Dalaniel, eu sou de São Paulo, nós não temos parques lá. Aqui nós temos, não dá nem para fazer as contas de quantos parques, quantas opções tem para sair dessa rotina de ficar vendo programa de televisão, não vou citar nenhum porque eu não tenho preconceito em relação a nenhum, mas programa vendo televisão, vendo novela. Então é brincar com a criança, é estar com a criança quando chega em casa. A casa vai ficar. Nossos filhos vão crescer. E quando eles começarem a adquirir a independência da personalidade e do espírito, não vai mais adiantar os pais falarem, aí já é um pouco tarde. Vamos falar nesse assunto logo após o intervalo. E eu já deixo uma pergunta para a senhora, doutora. A escola tem atribuição de educar os nossos filhos? Um instante só, por favor, já retornamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é ausência, superproteção, a participação na vida dos filhos. Acompanhe. Estamos retornando, estamos conversando aqui com a doutora Marlene Venâncio Esperandil acerca da educação dos nossos filhos. Doutora, eu lhe fiz uma pergunta antes do nosso intervalo. A escola tem a atribuição educativa dos nossos filhos? Como é que ela funciona nesse processo? A educação é só responsabilidade dos pais? Eu até peguei uma colinha aqui que eu achei super interessante, né? Que o Isamitiba, ele fala que a educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. Interessante. Educação de ensino é com a escola, educação de valores é com os pais. E Gandhi também nos diz, Mahatma Gandhi, não há escola igual a um lar decente e não há professores equivalentes a pais honrados. Interessante essa visão. Doutora, não é um desafio hoje educar filhos no lar? Com tanta perturbação social que nós vemos, é verdade que o lar é sempre o abrigo seguro para qualquer espírito, porque quando ele reencarna, ele vem para aquele lar, especificamente, né? Mas nós notamos que os próprios pais hoje já não têm a melhor condição de educação. Eu estou errado ou a leitura que se faz da sociedade hoje é esta mesmo? Não, como é que a senhora percebe eu percebo essa questão, já que a senhora trabalha com a educação de pais na casa espírita? Eu percebo uma dificuldade muito grande dos pais serem espontâneos, deles terem essa segurança que era atribuída aos meus pais e como se fosse autoritária, né? Então, não sabe quando dizer não sabe quando dizer sim, ao mesmo tempo que são rígidos, aí são permissivos, é uma insegurança, uma instabilidade exatamente pelo excesso de trabalho, pelo excesso da busca do material, deixando a desejar no espiritual, que é o alicerce principal para a criança, e junto com o espiritual, através da nossa reforma moral, através dos nossos comportamentos que têm que ser reavaliados e educados para que a gente tenha disciplina. Disciplina. Me parece que a palavra-chave é disciplina. É isso, doutora? É disciplina. Queria voltar um pouquinho mais na questão, já falamos um pouco, em relação ao trabalho dos pais. Já que a qualidade
não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que passam eles com os filhos, é que é importante. As organizações, elas exigem muito mais hoje do que exigiam no passado do trabalhador, né? E os pais muitas vezes chegam em casa cansados, estressados mesmo, né? E não têm paciência, às vezes, para lidar com a educação com qualidade dos filhos. Como é que a gente resolve essa questão? Porque é difícil, né? Os dias se repetem, parece que não tem tempo mais para educar filhos, não há mais tempo para os casais. Qual é a recomendação que a senhora dá? A recomendação é disciplina. Dentro dessa disciplina, eu estabelecer realmente pelo menos 30 minutos com os filhos diariamente, para ver como, faça um teste para ver como vai modificar. Botando essa criança na cama cedo, que as crianças vão para a cama meia-noite, 10 horas, 1h da manhã, o casal vai ter tempo para terminar as atividades e conversar e serem casal também. Então, o tempo que nós temos que administrar, nós temos, porque nós também viciamos na rotina. Nós criamos vícios na rotina que nós mesmos não questionamos, a não ser que surja um problema relacionado a essa rotina. Observo, doutor, que a questão está nas trocas, tanto entre o casal quanto entre os filhos e na relação de pais e filhos, né? Porque me parece que o tempo está cada vez mais enxuto, mais escasso nesse processo relacional, né? Então, a qualidade da troca é o fator fundamental para que os filhos, que são espíritos que chegam ao lar, se eduquem. É possível fazer uma boa educação quando as trocas, mesmo que num curto espaço de tempo, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, é possível dar uma boa estrutura para os filhos? É possível, sim, Dallagnol. Se eu me ater, principalmente desde que a criança é pequena, nesse tempo tão curto, mas que ela tem esse tempo, e não adianta a gente impor, as crianças de hoje são muito, muito, muito inteligentes e espiritualizadas. De fato, Então, não adianta a gente impor, negocie com a criança. Negocie. Não adianta mesmo bater. Palmada não educa. É negociar com a criança. Porque nós, devido ao nosso estresse e ao excesso de trabalho, a gente grita, a gente obriga, a gente impõe. Agora, depois que ele se torna um espírito independente, nós vamos querer obrigar? Ele não vai aceitar, né? Então, nós temos que aprender a negociar. Ok. A senhora fala de espírito independente. Isso é por conta de uma faixa etária ou por conta de que os pais não deram o resultado necessário na educação? Há uma faixa etária que determina essa independência dos filhos? Eu acho que a faixa etária da independência do espírito a partir dos 7 anos, 8 anos, 9 anos. Mas a criança, desde criança, desde pequenininha, ela contesta. Então, os pais cansados acabam permitindo tudo. Ou estressados acabam obrigando. Então, desde pequenininho tem que aprender a negociar. E outra, a evangelização ajuda, todo o ensinamento, o evangelho no lar, toda essa calma de que os pais se unam em prol também de algo superior a eles, de alguma coisa superior que é Deus, isso também vai colaborar na educação. Doutora, nosso tempo está finalizando, mas eu queria fazer uma última pergunta à senhora. A senhora falou na questão da religião. É fundamental os pais encaminharem os filhos para uma religião? Com certeza. É importante isso? É muito mais que fundamental. É determinante no processo educativo e moral? É determinante. Na construção de valores? Sim. Nós temos uma frase que diz que percebeu-se numa pesquisa que os jovens educados em Cristo, com Cristo, os jovens educados numa religião, a probabilidade de uma dependência química é muito menor dos que não são educados em uma religião. Isso já foi uma pesquisa científica já detectada. Doutora, agradecemos a sua presença aqui, as suas elucidações e convidamos para que você continue conosco ainda. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece,
com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. É verdade que Judas reencarnou como Joana d'Arc? Para nós, os espíritas, a revelação somente deve ser considerada quando ela vem simultaneamente por diversos médiuns que não se conhecem entre si em diferentes lugares da Terra. Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis, esse apóstolo da cidade de Tours, na França, que foi verdadeiramente um fiel seguidor da codificação kardeciana. Leon Denis, que nos legou uma obra extraordinária, desde o ponto de vista filosófico como poético, do ponto de vista científico como ético-moral, era guiado pelo espírito Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento, até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans, a doce menina de Dom Remy, e através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levada ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que apitavam, ela gritará: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartara um dia, por perturbações de vária ordem que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Queriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, aprendendo com Kardec. O que é o Espiritismo? Allan Kardec cria e publica a palavra Espiritismo no dia 18 de abril de 1857, ao lançar a sua primeira e mais importante obra, o Livro dos Espíritos. Nesta obra, Allan Kardec apresenta a palavra Espiritismo para designar a nova doutrina que ele estava propondo com o Livro dos Espíritos. Mas o que é o Espiritismo? Allan Kardec vai defini-lo da seguinte maneira: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ciência? Sim, uma ciência, porque o Espiritismo nasce de uma combinação muito bem feita entre resultados das experiências mediúnicas e a razão muito bem articulada, lógica e consistente de Allan Kardec. Nesta combinação entre experiência e razão surge o conhecimento espírita. Mas do que trata esse Espiritismo? Ele trata dos espíritos. O que são os espíritos? Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens após a morte do corpo. Somos os espíritos atuando no mundo corporal. O ser pensante, que sente, que reflete, que tem a sede da memória, da consciência e da vontade.
Este é o espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Qual a natureza deste espírito? Esse espírito não é um ser abstrato, uma pura ideia, um puro pensamento, mas um ser concreto que atua no universo, porque ele é composto de um corpo semimaterial, denominado por Kardec perispírito. Com esse perispírito, o espírito atua sobre o mundo material, atua nos fenômenos mediúnicos, atua na natureza, marca sua presença e sua individualidade. Qual a origem desse espírito? Esse espírito foi criado por Deus há muito tempo, simples e ignorante, e se instrui nas lutas e tribulações da vida ao longo de uma existência infinita. Qual o destino desses espíritos? Os espíritos existem no processo permanente de evolução, visando alcançar a perfeição relativa que lhes cabe alcançar, conquistando os valores do intelecto e dos sentimentos e do coração, aprendendo as ciências, as artes, a filosofia, modificando os seus sentimentos na conquista do amor incondicional proposto por Jesus. Este é o destino dos espíritos, evoluírem sempre, caminharem sempre, aprendendo e vivendo no universo, desempenhando o seu papel fundamental na obra da criação. Este é o Espiritismo proposto por Kardec, a ciência que vai estudar esse espírito, desde sua origem até o seu progresso infinito. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página do Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!